Gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar. Uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação. Aqueles, Oi, né? amigo. Deixa eu dar uma Né, olhada aqui então, se eu tô bem. lavei o cabelo, deixa eu ver no penteei, deixa eu ver se ficou bom. Eles que já vieram na correria, consegui fazer uma live, uma mísera live. Uh, não é, Aqui, eu preciso falar uma coisa antes de dar qualquer boa noite. Eu tenho uma gastura do seu cartaz aí atrás que fica invertido, que eu Ah, acho que você é? tinha que escrever ele ao contrário. Eu vou Acho que você tinha trocar, que eu vou fazer escrever ele ao uma contrário. produçãozinha. Escreve ele. Escreve ele ao contrário pra gente conseguir ler bonitinho, que a Eu vou gente põe em fazer casa. novos, aí eu vou pensar nessa coisa do Nas fazer gasturas ao das contrário. pessoas. Na verdade, eu esqueço de tirar, menina, porque é tudo. Porque eu gravo aqui no meu quarto de hóspedes, né? Dá pra você ver que Uhum. isso aqui é uma cama, entendeu? Tá, mas eu E gosto eu, desse cartaz. Eu gosto é, dele. a campanha é muito bonita, Só que né? ele. A campanha segue, o jornal ainda tá fazendo a campanha. Pra quem não sabe, ou vai assistir essa live depois, enfim. É uma campanha que o Jornal O Tempo fez aqui em Betim. Vai ficar tudo bem em Betim. E várias pessoas mandam fotos, é um negócio muito bacana, é um projeto muito legal. E eu entrei na turma dos influenciadores na época, a Hum, primeira turma que fez as fotos, então fiquei muito honrado. que Mas vamos legal. falar de outra coisa hoje, minha amiga. Primeiro Vamos, saudade de você, vamos. né? Que a gente não Eu se via, também. não se Tá falava. corrido. Já estava corrido antes e agora a gente não pode se ver, né? Não, agora tá assim. Eu lembro que antes da quarentena ser decretada, eu já estava assim nas minhas tarefas. Não, visitar o Benício. Eu tenho que ir lá no Benício, conhecê-lo, Mas né, é na tudo verdade. tão corrido, né? Eu falo assim que a gente estava num momento já achando tudo tão corrido, agora desacelerou. Então vamos ver quando começar um novo normal aí, como é que vai ser essa vida, né? É, exatamente. E eu tenho pra mim que a coisa vai desembolar mesmo a partir do final do ano. Acho que esse ano, eu acho que uma coisa não Você vai. Mas fala enfim. voltar tudo? É, não sei. Eu acho que vai demorar um pouquinho, assim, sabe? As coisas voltarem ao normal. O normal que a gente conhece, eu acho que não vai acontecer. Não, acho que Não, ele não não vai. acontece. É uma grande Acho que revelação. acontece um novo normal, assim, Um uma nova vida diferente. normal. Sei lá como é que vai Porque as ser. coisas eu acho que eu estou muito impactado também pelas pessoas que eu tenho, que eu gosto de ouvir, que eu gosto que falam, né? Que falam sobre esse momento e que tem algum tipo de pensamento que bate com o meu. Por exemplo, Leandro Carnal, né? O Carnal, Hum, o, enfim, dentre outros desses caras aí, bons de papo. E ele falando que três coisas mudam a humanidade, né? Que é guerras, pandemias e grandes revoluções. A gente vive uma pandemia global e vive agora essa questão mesmo da revolução tecnológica, que também é uma revolução, na revolução da forma como a gente sim. se comporta, né? Então eu acho Eu que a vida penso como a que gente quanto mais conhece, tempo a gente ficar em distanciamento social, não é um benefício assim, né? Não é o que eu desejo que a gente fique mais tempo, mas quanto mais tempo a gente ficar, mais avanços tecnológicos vamos ter. é. E aí o Porque que as que coisas não vão acontece? parar mais, né? Eu vou fixar aqui a nossa live. Tá. Mas enquanto isso eu vou mandar. Gente, a Ana Bortoleto, minha amiga querida, que a gente já tem um bom tempo, já estava conversando sobre essa possibilidade de fazer essa live, mas, né, ela, como eu, estamos nessa correria danada e não conseguimos marcar, mas aí conseguimos hoje. Aí conseguimos falar sobre quarentena e adolescência, que eu estou inclusive escrevendo aqui para fixar, para a galera como lidar. E na correria eu não consegui fazer isso antes, deveria ter feito antes, mas quem já me segue, quem já assiste, já sabe que eu sou assim mesmo, e é isso mesmo. Que vai ter pra hoje. Peraí. Ai, gente, vem cá. Ótimo. Pronto. Porque eu gosto que é bom, porque quem entra vai. Legal, né? Esse negócio de fixar, acho moderno. Pronto. Legal. Então, Ana, eu queria que, na verdade, antes de a gente falar, né, sobre falar sobre adolescência, sobre essa questão toda, eu queria que você falasse um pouquinho da sua jornada, sabe? Porque eu acho que é importante para as pessoas que vão nos ver aqui nesse papo hoje, ao vivo, ou quem vai nos ver depois, porque, né, enfim, Uhum. essas coisas maravilhosas da gente deixar para
para sempre. Eu queria que você fizesse um pouquinho da sua jornada, contasse um pouquinho da sua jornada, resumidamente, e a gente já emendando na questão da adolescência nesse período, que aí a gente vai falar especificamente. Então tá. É, eu sou formada, né? Vou começar assim, pelo que eu sou formada academicamente de faculdade em ciência da computação. Né, exerci a profissão de analista de sistema por 17 anos, amando, amando, não me vendo fazer outra coisa. Amava ali meu computador, meus programas, meus clientes, meus problemas, né? Meus servidores Uhum. parando. Me fazia muito bem aquilo, mas era uma vida noturna, era uma vida sem horário. Eu falo que a gente fazia plantão sem estar de branco, de médico, porque sistema, por exemplo, de lanchonete, de hospitais, não tem hora para parar, não descansa, né? Mas aquilo me preenchia muito, muito mesmo. Eu era muito feliz ali. Só que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa faltando. Eu sempre gostei muito de criança, sempre gostei muito de gente, mas me achava muito racional, muito de um lado racional e amava o que eu fazia. Só que um dia eu falei, eu podia procurar alguma coisa para criança. Todo mundo falando, você trabalha com criança? Você trabalha com criança? Você trabalha com adolescente? Eu não, tenho as minhas crianças em casa. Na época eu tinha só Letícia e Matheus. E Aham. aí eu falei, deixa eu procurar na internet alguma coisa. E quando eu procurei, eu vi algo para trabalhar com criança, mas que eu não queria fazer uma faculdade de novo, mas eu estudava muito, eu lia muito sobre educação, eu lia muito sobre crianças, sobre adolescentes. E aí, como encontrei uma formação em Kid Coach, que é um coach voltado para a família, para a criança. Não tem receita de bolo, não é super nani, não é ensinar as pessoas a fazer algo, é acolher a família, é ajudar a família a encontrar aquela solução que faz sentido para ela naquele momento. Porque receita pronta tem um tanto no Google e a gente sabe que o que funciona para mim não funciona para você, né, Márcio? Então eu Sim. comecei nesse estudo, me dedicando muito, estudando muito, virava a noite estudando, porque eu tinha uma empresa na época, então eu trabalhava na empresa na época, de madrugada eu estudava. E Eu lembro, aí foi pesado, né? Você também foi. Mas assim, eu estava gostando tanto que eu nem via as madrugadas passar. Eu estudava e aí era resolvendo problema de cliente no computador, no outro estudando. E eu gostei tanto disso que eu fiquei, nos 6 meses que eu estava estudando, já atendendo e já vendo resultados aqui em casa, eu decidi, então, vender minha empresa, vender as minhas cotas para os meus sócios. Então, eu vendi a minha empresa, passei, né, as cotas para eles, só. a gente, né, encerrei ali e fiquei dedicando ao atendimento de crianças, de famílias, fazendo outros cursos, outras formações. E hoje, né, tem 3 anos isso, profissionalmente o meu papel, né, é no desenvolvimento pessoal, é ajudar famílias, crianças, escolas, adolescentes, adultos também a se encontrarem, a ter autoconhecimento. Então, foi uma transformação assim, né, da água para o vinho. Mas é tão louco que eu Só. fico pensando assim, como que eu não fiz isso antes, sabe? Assim, mas eu amava muito a computação, por isso que eu falo, a gente pode amar uma De ter coisa, sua desamar, órbita, né? e assim, hoje eu sou muito realizada profissionalmente, financeiramente, assim, aqui em casa, com essa minha transição, porque na época eu me sentia muito julgada, né? Assim, eu me sentia julgada sem achar. Às vezes as pessoas nem estavam me julgando, que é o que a gente faz muito assim. A gente tem Sim. a gente já busca o olhar julgador sem nem saber se ele tá ali, se ele existe, né? Nossa, De mas verdade, né? analista de sistema, vem da área de computação e vai atender pessoas, vai fazer desenvolvimento humano, mas era o que eu sempre fazia e não percebia, que as pessoas me falavam que eu fazia muito bem, mas eu não dava bola para isso porque a computação me preenchia. E aí foi nesse caminho assim que eu cheguei assim no que eu faço hoje, né, que é o atendimento com famílias, crianças, adolescentes, e muito motivado também pelos meus filhos, por querer ser uma mãe melhor para eles, por estar presente de uma outra maneira para eles, né? A Letícia, quando tudo isso começou, assim, dessa minha busca, a Lele tinha 10 para 11 anos, o Matheus tinha 6, 7, né? Hoje eles estão com 14, com 10 anos, e o Benício com 7 meses, assim. E eu vejo a minha transformação como mãe nesse papel, assim, sabe? A Letícia teve uma mãe muito repressora. Eu fui muito repressora quando a Letícia nasceu. O primeiro filho, aquele medo de perfeição, de querer tudo.
O Matheus eu fui mais permissiva, porque tadinho, né? Assim, ficou na UTI pequenininho, então. E depois eu fui me encontrando e eu brinco assim, agora vamos ver a mãe do Benício, como que vai ser, né? E a mãe desse momento, assim. Então é esse Fez a aprendizado, graduação e a pós-graduação, agora está colocando em não é? Agora prática. é o mestrado, doutorado, e vem a experiência junto, né? Ser mãe, estar mãe de novo de recém-nascido 10 anos depois, né? Aqui já a Luana já mandou a meio tema, Marcinho, vale perguntar, pergunta de mãe de adolescente de 4 anos? Lógico que pode. A gente Vale, vale. estava se preparando Falou já, que minha é mãe, filha. tá no pacote, Isso passa mãe. assim, Vai ó. treinando, Daqui a pouco vai você já tá. treinando Ó, já. é, Boa. é Bento o nome do menino dela. É Benício também, seu filho não é, Ana? Eu acho que o menino dela chama Benício também. Bom, Ana, na verdade é o Hum, seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre adolescência, mas a gente vai falar também um pouco de filhos, de uma forma geral. Não é meu lugar de fala, infelizmente, né? Eu adoraria que fosse. Não, não sou pai ainda. Sou pai de ainda. pet, que inclusive está aqui fazendo bagunça no Ah meu lá, colo. Benício também, ó. Da Luana é Benício, né? Benício. Tava lembrando. E aí, o que que acontece? Mas a gente vai falar de um período, de uma galerinha, dessa coisa toda do adolescente dentro de casa. A adolescência, a gente sabe, é um Uhum. período em que o ser, né? A gente vai em busca do grupo, de se socializar, Isso. saindo da relação pai, mãe, irmãos, tios, né? E vai se encontrar enquanto indivíduo, né? Vai fazer suas relações, seus grupos, suas turmas e tal. Ou fase boa da vida, inclusive, né, gente? Vamos combinar. E aí, o que que acontece? Nesse período de quarentena, essa socialização está muito no virtual, e fazendo uma pesquisa muito rápida na internet sobre matérias a respeito, até para a gente poder ter assunto para conversar nessa live, eu vi um depoimento de uma entrevista de uma psicóloga carioca para o jornal O Globo, em que ela fala que é preciso tomar muito cuidado com a mudança de comportamento desses meninos nesse período. Sim. E há uma tendência para eles se isolarem, né? E ver bate uma melancolia e tal. Bom, feita essa apresentação, esse caminho, esse norte, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão da adolescência, um pouquinho da Sim. figura, né, do adolescente e como é para ele, na cabeça do adolescente, né, na vivência do adolescente, esse período, para a gente poder falar do relacionamento em si, na sequência. Quando a quarentena começou, a gente ainda não sabia quanto tempo a gente ia ficar, né, Márcio? Como a gente ainda não sabe quanto tempo ficaremos, Ainda não mas sabemos. mas a gente já entende que pode ser que comece a chegar alguma coisa de reabrir aos poucos as coisas, Sim, mas sim, sim. escola não vai ser o primeiro e nem vai ser no meio. Escola eu acredito que vai ser um dos últimos, porque a Sim. gente não vai colocar as crianças na escola, sendo que eles são os vetores, né? Assim, os mais assintomáticos, assim. E aí, quando começou a primeira semana, todo mundo esperando para ver 15 dias, 20 dias, vai ter escola, vai ter AD, não vai ter, mas estava distante, WhatsApp, todo mundo ali na boa, aí veio o EAD, aí veio a ensino à distância, eles começam a se ver um pouquinho mais, mas a gente sabe que o adolescente, por exemplo, eu falando aqui de casa, assim, a Letícia com 14 e o Matheus com 10 para os 11 anos, então tem um adolescente e um. O Matheus tá super de E um boa, Matheus não pré-adolescente. é criança, pré-adolescente, assim, não tem aula, então tem videogame, então uhul, ok, live, Xbox, conversa com os amigos o tempo todo, mas eu falei, segura a onda, que não é bem assim não, calma, vamos, né, vamos fazer combinados, tem horário, tudo. A Letícia já no começo, já na primeira semana, ela já achou ruim. Mãe, eu não vou ver minhas amigas. Mãe, eu não vou dar a volta no pátio, na quadra da escola. Eu não vou ver todo mundo. Eu falei, não, filha, calma, mas vamos esperar para ver o que que é. Então, o adolescente já sentiu logo assim, porque eles andam em bando, eles andam numa tribo, né? Por Sim. mais que a gente saiba que tem adolescente que não se encaixa às vezes numa tribo, que Sim, que é mais prefere, é isolado, da né? personalidade dele estar mais isolado, estar mais sozinho, mesmo assim, ele tem um ou dois de mais afinidade, ele já é a tribo dele. Ou se ele está no momento que ele é um adolescente que gosta de ficar sozinho, mas ele percebe que os outros têm tribos, os outros têm os bandos, as tribos, os grupos deles, mas que ele não se encaixa ali. E isso foi tirado deles, né? Nesse momento presencial, por mais virtual
que o adolescente seja também, que o Pode ser. celular não sai da mão se a gente não tomar conta, que é TikTok, é isso, é aquilo outro, WhatsApp, é um grupo com tanto, né? A gente sabe disso. Mas o convívio, o andar junto, a descoberta de namoro, de estar junto, de flertar, de crush, disso, isso foi tirado nesse momento. Então, é um momento da gente olhar para eles e observar os comportamentos, assim como a gente está observando os nossos também, né? A gente não consegue Claro. estar nesse período de distanciamento social todos os dias bem. Tem dias que a gente não tá legal. E eles também vão ter dias que não estão legal. Tem dia que a Letícia vai super de boa, tem dia que ela fala, nossa, queria ver essa menina, nossa, queria isso, queria aquilo. E a gente vai encontrando maneiras de ajustar isso. E aí, para a gente, mãe, pai que está em casa também, eu percebo assim, veio uma pressão muito forte. Eu senti uma pressão muito forte no começo, porque eu pensei assim, eles não estão indo para a escola, eles vão ter um ensino à distância, e aquele medo, será que eles vão aprender? Será que eles não vão aprender? Como que vai ser com nota? Como que vai ser com aquilo? Eu comecei a entrar numa neura, assim, numa preocupação, que depois eu parei e falei, peraí, eu nunca busquei por uma escola Mas conteudista. era uma preocupação por conta da incerteza, né? Nessa situação Isso, toda. mas só que aí eu me via sentando lá do computador para ver se eles estavam assistindo a aula, para ver no que aula que ela, pegar o caderno dela, olhar, coisa que com a Letícia eu nunca fiz, que ela é super tranquila. Então, assim, aí eu comecei, falei, opa, não é assim, porque eu não sento na mesa dela do lado da sala de aula na escola, eu não entro da catraca para dentro da sala do Matheus. É, com a Letícia eu acompanho de perto, né? Sempre acompanho de perto eles, mas eu não preciso olhar o caderno dela, eu não preciso ver que aula que ela tem hoje, se ela arrumou a mochila ou não. E isso estava me consumindo uma energia. Eu falei, opa, não é esse papel de mãe na quarentena que é o meu, porque a aula está ali no Uhum. computador, ela vai assistir e ok, se ela tiver dúvida, ela vai pedir, como sempre foi. Então a gente estava assim, nossa, quarentena, e agora ensina à distância, e meu filho, meu adolescente e a criança, até que eu percebi assim, eu não sou professora deles. E eu não vou assumir, não preciso e nem quero assumir esse papel agora. Meu papel continua sendo de mãe. Por exemplo, a Letícia na escola dela tem aula online no horário normal. Os professores entram de 7 da manhã, meio-dia e 20, a aula tem horário de recreio e a aula acaba, normal. Meu papel ali é deixar ela na escola. Ela está na mesa dela ali. Então a gente quando a gente não chama ela para ajudar alguma coisa, a gente está flexibilizando, por exemplo, não, estou muito cansada, não quero assistir aquela aula hoje. Ok, não assiste, mas depois você vai correr atrás daquele conteúdo, porque também eles estão emocionalmente abalados e cansados de ficar no computador assistindo aula. Então a gente está levando de uma outra maneira aqui. Mesma coisa com o Matheus. O Matheus é menor, está mais flexível assim, a quantidade de conteúdo, mas com o Matheus, então, eu estava numa neura de ter que sentar no computador, de ter que estar ali, sabe assim? Eu falei, opa, não, o aluno é ele, não sou eu. E Então também tinha a um gente excesso de pensar, cobrança, né? tinha, Pela disciplina, pela isso. produtividade. Você Porque percebeu que você como que eu estava vou ser mãe deles passando isso agora para na eles, né? quarentena? E o que, que vai acontecer na quarentena? E como é que eu vou ser a mãe deles? E o que, que eu tenho que fazer? Eu falei, calma, eu vou continuar sendo a mesma mãe. Sim. Eles estão na aula, só que ali no computador, deixa ali. Tá na escola. E ainda brinca assim, o Matheus fala, ah, não sei o que, ele foi na Lê, tá na escola. Lê tá na escola. A gente brinca assim, tá sentada na mesa dela. E é um papel depois desse, que eu penso assim, nas primeiras semanas, a gente começou a receber, quem é mãe aqui vai concordar comigo. Opa, voltou. A gente começou a receber PDF para colorir, PDF de dica para fazer não sei o quê, PDF, esse grupo aqui para fazer coisas com as crianças, esse grupo aqui para fazer não sei o quê com os adolescentes, esse grupo aqui para a mãe fazer não sei o quê. Gente, não tem nenhuma mãe entediada. Sim, Não tem nenhuma mãe aguentando mais receber dica e PDF, Márcio. Não estamos verdade. entediados, estamos com a casa movimentada. Por exemplo, na minha rotina aqui em casa, eu não fazia almoço todos os dias. Eu almoçava na casa da minha mãe.
pela minha rotina de trabalho, meus atendimentos já é home office desde 2012, então eu estar trabalhando em casa não é novidade, já é desde 2012 a minha realidade. Mas eu estar Mudou muita trabalhando, coisa, os né? meninos, essa parte não, mas, por exemplo, eu estar trabalhando, os meninos em casa, eu fazendo atividade para casa com eles, almoço, arrumando a casa, faxina, porque não está vindo ninguém aqui em casa, total minha realidade agora, que não era, não era. Então, assim, nesse processo, a gente foi se adequando, eles entenderem que é um momento difícil, das pessoas que a gente gosta à nossa volta, mas que pode ser leve, que pode ser tranquilo. Então a gente tem nesse caminho olhado aqui. Ah, tem hora que o Dudu está em casa, né? Meu marido está em casa também. Então, tem hora que ao invés de a gente trabalhar, a gente larga tudo, vai ver televisão, vai brincar com eles, vai jogar videogame, amanhã tem aula, nossa, são 10 horas da noite, mas vamos dormir? Não, vamos ver um filme. Isso está trazendo muita coisa legal para a gente aqui em casa E que não reuniu a tinha. família, né? De certa forma, essa quarentena colocou a Isso. família para conviver real, Só assim, que né? a gente estava numa maneira. Eu não estou conseguindo ler a pergunta da Luana, porque minha tela está Da branca e Luana. está Ela está azul. Depois você perguntando vai. sobre essa questão da sobrecarga de atividades online, né? Que essa coisa toda que os pais não estavam preparados para isso, que ainda tem a questão do home office, do home office das outras tarefas. E qual que é a dica para o pai e mãe não surtarem? E olha que a menina Ô, ela tem Luana, 4 anos. mas é assim, o que que eu falo? Quando tudo começou, existiam combinados em todas as casas, existiam regras e Sim. combinados nas casas. E todos eles caíram por água, né? É, eu brinco assim, tem até um post que está escrito, eu só esqueço de publicar, é o dia que a Terra parou e o combinado falhou. Por quê? Porque tinha todo um combinado, existia toda uma rotina e de repente isso mudou. Eles não estão acostumados a ter pai e mãe em casa trabalhando. Ele quer pai e mãe para brincar, ele quer pai e mãe para dar atenção para ele. Mas as crianças conseguem entender. Uma criança a partir de 2 anos de idade, quando a gente atende os pais, que criança de 2 a 7 anos, eu não atendo a criança, eu atendo os pais para ajudar os pais a construírem combinados, novas ações com os filhos. Eles entendem sim um combinado. Então é conversar e falar, filho, a mamãe precisa trabalhar. Você quer brincar. Como que a gente pode se organizar? Para mamãe, mas para a mamãe trabalhar, eu preciso de ficar no meu computador um certo horário para trabalhar. Como que a gente pode fazer isso junto? Luana, ele consegue falar. Ele consegue falar. Claro que ele não vai falar como um adolescente que, mãe, vou lá para o meu quarto fazer isso, fazer aquilo, você fecha a porta, eu não vou te incomodar, não. Mas ele consegue, você consegue construir com eles combinados para que ele entenda que vai ter um momento que é seu de trabalho. E vocês vão construir isso junto. E vai ter um momento que é de brincar, que é de diversão. E a gente vai conversando com eles e construindo esses combinados. São orientações que eu passo assim, a gente vai perguntar. É como a gente perguntasse assim, quando a gente faz um combinado com o filho de tomar banho, por exemplo. Filho, vamos tomar banho depois daquele episódio. Tá bom, mãe. Filho, o episódio acabou. Não, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E mais um pouquinho passou a série inteira, né? Maratonou tudo. Quando a gente pergunta de uma outra maneira para a criança ou adolescente desenvolver a autorresponsabilidade, vai de uma outra maneira. Filho, a gente vai dormir às 10. Isso é uma regra. Então a mamãe precisa trabalhar a partir de meio-dia. Essa é a regra. Isso não tem como mudar. O que a gente pode fazer para que até meio-dia a gente consiga ter feito tudo para a mamãe conseguir trabalhar meio-dia? Aí ele vai falar brincar, almoçar. E você prefere almoçar? Você prefere tomar banho que horário, no exemplo do banho? Eu lembro que aqui em casa era isso, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, e ficava assim, Uhum. 10 horas é hora de Acho que na deitar. casa de muita gente é assim, Para né? deitar, né? Assim, é muito. Para 10 horas da noite você está pronto para deitar, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter tomado banho, eu tenho que ter escovado o dente, mas eu queria ver aquele episódio. Entendi. E o que você precisa fazer primeiro para 10 horas você estar pronto? Ele falou assim,
Tem um episódio meu, que se ele era um pouco menor, né? Agora não, ele era um pouco menor. Que é 9h30 ele acaba. Então, 9h30 eu posso tomar banho e escovar o dente, porque aí eu vi meu último episódio. Eu falei, combinado, 9h30 o episódio acaba, você vai tomar banho. Se sobrar um tempinho, eu posso ver aquela outra coisa, porque é 10 horas que eu vou deitar? Pode. Ele faz. Claro que ele não vai fazer, Márcio, todos os dias, porque é uma criança. E a gente, para adquirir um hábito, a gente precisa de repetição, de ser lembrado daquele hábito, uma criança também. Mas quando ele fala que ele vai assistir aquele episódio e depois daquele episódio ele vai escovar o dente e tomar banho porque aquilo faz sentido para ele, e a gente combina isso junto, eu não estou dando autoridade para ele resolver a vida dele, não é isso. Eu estou dando possibilidade para a gente fazer combinados juntos. Ele começa a perceber que ele é autorresponsável por aquilo. E aí é diferente de eu chamar ele para tomar banho no meio do episódio. Sim. Queria uma relação de responsabilidade mesmo, né? Ele vai construindo isso que é fundamental também para a nossa vida, né? Amiga, tem alguma... Tá falhando para mim. Eu não sei se tá falhando, se eu tô falando para você. Alguém, pessoal, dá um feedback pra gente. Beijo, Carolzinha. É porque tá falhando a sua fala. Repete para mim, por favor. Que aí eu tava falando assim que o nosso papel, tá me ouvindo agora bem? Tá falhando ainda? Tá falhando, tá dando tipo um delay, tá emendando. Mas pode continuar. Oi. Poxa, a Luana falou que é o meu, mas vê se melhorou agora. A Aninha tá Melhorou? falhando. Pode ser que você tá longe do roteador, não? Mudamos. Deixa eu mudar. Peraí. Esse horário é um horário que tá todo É um mundo horário fazendo que live, né, gente? Tipo, tá todo mundo metade na do planeta tá internet, fazendo né? live. Então, Mas vamos ver se. Deixa eu ver se melhora. agora o sinal tá melhor. Tá melhor? Deixa eu me ajeitar aqui da Tá luz aqui. melhorando, tá Melhorou? melhorando. Melhorou, Ah, então melhorou, tá. melhorou. E aí o que eu estava falando é que a gente consegue desenvolver com eles a autorresponsabilidade. Eles encontrarem que quando eu me proponho fazer aquilo, sou eu que estou me propondo. Não é eu parar Sim. no meio do episódio porque minha mãe está me chamando para tomar banho. Tá melhor? Melhorou? Ainda tá dando umas falhadinhas. Que Mas nós estranho. vamos que vamos. Vamos que vamos, porque é isso aí, Vamos gente. que É o que tem, é o que tem para hoje. é o que tem pra hoje. Essas Eu internet vai lembro dando que 8 horas da noite, tá, vai dando tanta 8 coisa. horas da Depois noite, eu tá vou todo escrever, mundo. escrever as memórias dessas lives, porque teve cada coisa que aconteceu. Teve uma live que eu fiz com a É? Gisele, minha amiga Gisele Ramos, que ela não apareceu na live. Eu só conversei com o áudio dela. A imagem não ia, mas o áudio ia. O áudio ia, mas a imagem não apareceu. Ficava rodando assim. Ficou 1 hora rodando o negócio, não tinha imagem. Ela não apareceu na live. É, o Agora foi negócio mais é um que chega o podcast. horário agora, 8 horas da noite, que tá o mundo, né? O Eu mundo tá na sei, eu sei. internet. Mas que bom, eu falo que graças a Deus, que apesar de tudo que a gente está passando, um dia eu tava brincando assim, será que a internet não foi criada para isso? Será que o FaceTime não foi criado para isso? Sabe assim, o dedinho assim, deixa eu É deixar um esse pouquinho povo dessa coisa que desenvolver. a gente estava falando, né? A questão da tecnologia e como ela ela já vinha numa crescente de Uhum, alcance, de impacto bem grande, né? Se você estudar a Revolução sim, 4.0, Sociedade 5.0, você já começa a entender o que estava vindo. Aí veio a pandemia, ela, tipo assim, descortinou real e total a questão da sim. tecnologia e falou, filha, tem nada para esperar Mas não, mete o eu pé e fico pensando, vambora. eu estava pensando um dia desse nisso mesmo, assim, eu falei, cara, será que esse, né, o dedinho do universo, assim, o que você acreditar de universo, assim, Deus, universo, o que for, não foi preparando internet top, todo mundo com computador na mão, porque o celular hoje é um É, computador, verdade. internet hoje super acessível, porque a gente vai viver esse período agora dentro de casa, mas a gente consegue estar próximo das pessoas? Pensa, Você eu resolveu sua juro que eu vida, estava basicamente, pensando assim. nisso. Pensa É. isso, pensa a Segunda Guerra Mundial e as pessoas isoladas e gripe espanhola e não sei o quê, e você ter que falar por sinal de fumaça. Então, assim, Você tá doida.
né? Escrever A carta demora 2 internet. meses para ter uma notícia de uma pessoa, enfim. Oi, É, como mas que a você gente tá? também Não, tem. aqui quando eu tava, né? Quando eu escrevi essa carta, eu tava assim, agora eu não É, estou mais. é Então, tenso. Tá louca, né? deixa Agora eu de ver aqui que a Luana disponibilidade. perguntou uma coisa. A Luana A perguntou Luana agora. pode perguntar muito, tá, Luana? Não tem problema não. E se acabar aqui, pode me chamar no privado que você continua Detalhe. perguntando, que eu continuo respondendo. Então, Como diferenciar a diferenciar construção a da autonomia. construção da autonomia com a falta de responsabilidade? Então, o que que eu falo? Existe uma diferença entre a gente explicar para uma criança que ela pode ter autonomia para resolver uma coisa, mas que eu ainda sou a autoridade da casa. Eu ainda sou a autoridade da casa como pai e mãe, mas eu não sou autoritária. É de um lugar diferente. Eu dar autonomia para um filho de escolher uma ação que ele quer fazer primeiro que a outra, dentro das regras que eu defino como autoridade da casa. Critérios, né? Isso. Tem um exemplo que eu gosto de dar até para os alunos na formação, né? Porque eu também atuo na formação dos Kid Coach como mentora, que é assim. O Matheus uma vez quebrou o dente. A gente já conhece ele dele de ao dentista. Então ela falou assim: tá tranquilo, não é urgente, não é urgente. Mas eu conheço ele, pode ser que ele esteja chorando e que vai chorar até amanhã. Então, se ele quiser hoje, domingo, eu abro o consultório e levo ele. A gente está aqui em Contagem, o consultório dele é em Betim, é tudo nosso aí. Então, se quiser, vem aqui hoje à tarde que eu olho. Mas se não quiser, traz ele amanhã de manhã. Não deve estar doendo, porque estou vendo aqui e tal. A gente vai precisar fazer alguma coisa, tá bom. Eu já tinha levado ele outras vezes que ele já tinha quebrado o dente, chorando, soluçando, passando mal dentro do carro, porque eu fui autoritária e falei, vamos agora. Ele foi Uhum. sofrendo, eu fui chorando daqui de casa até em Betim. Ele entrou chorando. Só que na hora que ele senta e ele vê o que vai acontecer, ele acalma. Mas é muito sofrimento até chegar lá. Nessa época eu não tinha os conhecimentos que eu tinha hoje. Então depois, nesse dia que ele quebrou o dente, dessa vez, eu tinha. Aí eu falei, filho, liguei, ela falou que tá ok, que vai ter que olhar, vai ter que mexer. A gente tem que ir. Ei, Barbinha linda, tô falando do seu afilhado aqui, ó. A gente vai ter que ir arrumar o dente. Não tem opção. A regra é, teremos que ir ao dentista. Você quer ir hoje ou você quer ir amanhã? Eu juro que eu achei que ele ia falar que queria ir na segunda de manhã. Uhum. Porque quanto mais distante desse sofrimento, melhor. Falei, então, como você quer ir? Percebe, Luana, a diferença? Eu tenho uma regra, ele vai ter que ir. Ele tem que ir ao dentista. Agora eu dou opção para ele dentro das opções que eu posso oferecer. A gente vai hoje ou a gente vai amanhã. E eu já estava de boa, preparado que eu ia ter que remarcar meus atendimentos, que a gente ia ter que ir na segunda de manhã, porque ele ia querer, porque não sei o quê, né? Adiar o sofrimento. Ele foi e falou assim: eu quero ir hoje. Eu quase caí da cadeira, Márcio, na que ele falou: não, eu quero ir hoje, mamãe. Surpreendeu, Eu né? falei: você quer ir hoje, filho? Quero. Eu falei: o que você está sentindo? O que está acontecendo que você quer ir hoje? Está doendo muito? Ele falou: não, eu sei que eu vou chorar a noite inteira de medo se eu não for hoje. Então vamos logo. Eu falei, então vamos logo. Não é tão logo não, filho, que é no final do dia, porque ela tá no sítio, vai ser à tarde, tá bom? Tá o horário, 5 horas, tá bom. Ele ficou, assim, tenso, mas ficou. Aí eu falei, meu Deus, na hora que eu entrar no carro pra ir, vai ser punk. Ele entrou, falou, eu tô nervoso. Minha mão tá suando frio aqui, mamãe. Mas Ai, mas... vamos. Ele não foi chorando como das outras vezes. Porque das outras vezes, que ele já quebrou o dente umas 2, 3 vezes, assim, é reincidente, ele ia chorando muito, ele ia sofrendo muito. Então é diferente quando eu uso da minha autoridade, que eu tenho uma autoridade como mãe e pai, e a gente não vai tirar isso do nosso papel de mãe e pai, mas eu não estou usando do autoritarismo e eu estou dando a possibilidade da escolha. Ele é autorresponsável. Na hora que eu falei, filho, a gente tem que sair, porque senão a gente não vai chegar lá no dentista na hora que a gente combinou, porque ela está indo um domingo abrir para a gente. Então vamos. Então foi. Então é diferente. Claro que vão ter situações que eu vou precisar refazer esses combinados e relembrar dos combinados algumas vezes, mas de uma maneira que eu não vou também no final falar assim, Márcio, nossa live é 7h30. 7h30, né? 7h30, né? Você não vai Uhum. falhar não, né?
Não vai Quando eu precisar ficar falo lembrando, isso, né? e quando eu falo para você assim, 7h30 e você não vai falhar, não, eu já estou falando que eu não estou acreditando em você. Verdade. Eu já estou tirando crédito. E a gente tem um hábito de fazer combinados assim. Olha como que a gente combina as coisas. Márcio, vou combinar que vou na sua casa amanhã, 7 horas da manhã, tá bom? Não é um combinado. Eu tô só te avisando e fingindo que tô combinando. Combinado é eu perguntar para você, Márcio, preciso passar na sua casa. Que hora a gente pode combinar? E aí a gente vai aqui combinando o horário. E isso a gente faz direto com o filho. Vamos combinar então que depois desse episódio você vai tomar banho? Tá bom, mãe. Ele nem ouviu, ele só falou, tá bom, mãe. Só que depois Para daquele você parar episódio é de que falar na vem. cabeça dele. É. Só que isso justamente. E só que depois daquele episódio é que provavelmente vem um preferido dele. Ou que depois daquele episódio é a hora que ele vai fazer uma outra coisa, ou que ele nem prestou atenção do que eu perguntar para Ele vai ele. lembrar da questão temporal Filho, de que depois do episódio ele fez um a compromisso gente com tem uma você. regra, isso. E a gente convence, por exemplo, filho, a gente tem uma regra, né? Aqui em casa, por exemplo, vamos fazer brincar. Aqui em casa, por exemplo, filho, a nossa regra é: a gente não vai dormir sem tomar banho. Na nossa casa, todos tomam banho para dormir. Você quer tomar banho da hora que a gente já está começando a ficar, tipo, de boa, sem brincar, sem sujar sofá tal, de 7 horas da noite até as 10 da noite, qual é o melhor horário para você tomar banho? Se isso é possível de ser combinado na minha casa, se na minha casa cabe eu deixar livre de 7 às 10 da noite, ele escolher a hora do banho, tudo bem. Se ele escolher 8, é porque na cabecinha dele, de uma criança menor, a gente não vai falar 8, 9, porque, por exemplo, o Benício da Luana tem 4 anos, ele não tem noção de relógio. Mas ele sabe que depois do Patrulha Canina vai passar um outro desenho que ele gosta. Ele sabe que depois daquele desenho vem um chato, ou que vem um legal. Filho, então que hora que você quer tomar banho? Tem esse episódio, tem esse, tem esse. Mas nesse caminho aqui a gente precisa de tomar banho. Qual horário? O que você acha que a gente pode combinar? Ele sabe falar se é no Patrulha Canina, ou se é no Homem-Aranha, ou se é nos outros, que eu ainda vou aprender de novo os desenhos de criancinha. Mas entendeu que assim, a gente consegue conversar e fazer combinados com qualquer idade. E principalmente agora, porque agora tá todo mundo dentro de casa, né, Márcio? Tá todo mundo. Hoje, eu morri de rir, porque a gente saiu hoje umas 2 vezes. Assim. Primeiro eu fui buscar uns donuts que a gente estava aguando para comer uma guloseima. E aí fomos eu e Letícia. Ela foi feliz daqui até ali, foi rapidinho. Mas feliz, Aham. saímos de casa. E a gente descobriu um condomínio aqui perto, um condomínio novo, que não tem nada, deserto. Então dá para ir andar de bicicleta, chutar bola. E a gente foi. E aí uma amiga dela foi também no carro da mãe dela, longe, todo mundo 2 metros de distância, tudo tranquilo, sem se expor, máscara. Aí eu falei, filha, moletom, qualquer roupa, rapidão. Não, mãe, deixa eu me arrumar, deixa eu ir bonita. Porque, entendeu? Então a gente está encontrando maneiras de fazer as coisas. Ela tem um combinado, porque o adolescente já consegue combinar de uma maneira diferente, né? Ela fala que ela tem um horário marcado com ela mesma, que depois de 7 da noite ela não estuda mais. Então ela fica na escola de manhã, lá no computador dela, almoça, ajuda a gente na hora do almoço, arrumar a cozinha e tal, não sei o quê. Dorme um pouco, porque todo adolescente curte dormir bastante à tarde. Tem essa E aí de característica, né? quatro, né, tem, porque está desenvolvendo, está crescendo, é muito hormônio, dá uma descansadinha, né? E aí ela dorme 4 horas até às 7, ela está sentada ali estudando. Eu não preciso lembrar ela disso. Ela fala, é um combinado que ela fez com ela mesma. O dia que ela não vai, ela fala, hoje eu não vou não, amanhã eu vou mais. Então, assim, a gente vai conseguindo fazer isso de uma maneira diferente, né? E eles sentindo falta dessa tribo, é o nosso olhar de perceber. Eles estão em casa, né, todo mundo distante socialmente, e mudou alguma coisa no meu filho? Mudou algum comportamento? Ele está mais triste? Ele está mais eufórico? Ele está de boa? Como que é ele na tribo dele? Ele está conversando com os amigos? Ele não está conversando com os amigos? A gente observar isso, porque vai dando sinais. A gente vai percebendo, né? Porque eles estão num momento que é muito importante para eles ter a tribo, ter o momento de identificação deles.
E o que está acontecendo? Eles estão virtualmente, mas eles não estão se encontrando. Então, a gente observar de uma criança pequena, é a gente observar a mesma coisa. Está mais tristinha, está mais quieta, é conversar o que aconteceu, o que você está sentindo hoje. E a gente se permitir também, nos momentos que a gente estiver triste, falar que a gente também fica, né? O Matheus, ele é de boa, assim, ele não é de falar muito se tá triste, tá feliz, ele tá aproveitando para jogar videogame, para isso e para aquilo. Mas essa semana ele falou assim, queria pôr meu colchão no seu quarto. Posso dormir lá? Eu falei, não. Aí depois eu falei, o que que tá acontecendo para ele pedir isso, né? Aí eu fui pro quarto dele, estava lá eu, ele, Benício brincando. E de repente ele falou assim, com muito custo, ele falou que passava a mão assim, esqueceu uma palavra que ele queria falar. Ele estava com muita saudade de um amigo. Ele falou, mãe, eu tô sentindo falta de abraçar. Ele não tinha falado isso, a gente está em casa desde 15 de março. Ele não tinha falado isso hora nenhuma. Coisa que a Letícia fala o tempo todo, que ela queria ver as amigas, andar, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele falou, quando ele falou isso, eu falei, opa, ele sentiu agora. A gente conversou, aí eu conversei com a mãe desse amiguinho dele, que é um amigo que ele gosta muito. Levei lá na porta, de máscara, de longe, só para ver. Trocaram um bonequinho de Lego, um deu um boneco pro outro, que o outro deu pro um. E passamos álcool no boneco, para não é aquela. Estamos de quarentena. Os cuidados, E né, que a gente tem aí, que ter. isso. Mas a gente tem que observar essa mudança de comportamento também, Pois é, mas para a essa, gente essa entender. questão da mudança do comportamento que eu acho que a gente tem que. Porque às vezes, eu acho que deve ser muito difícil também para o pai, que passou a vida toda, né, a realidade do pai, trabalhando. Então, assim, para ele também é novo esse convívio. Muito. Então, reconhecer a mudança, porque tem muitos pais que, Tá vamos todo falar a mundo verdade, aprendendo nem a ser família, conhece no né, dia a dia. Márcio? Tá todo mundo aprendendo, por exemplo. Aprendendo. O pai saía para trabalhar, a mãe saía para trabalhar, deixava o filho na escola, buscava da escola, fazia o para casa, ou o filho fazia no integral, que é a realidade de Sim, muitos, o filho ficar no integral. A Letícia ficou na escola integral até 2012, quando eu passei a trabalhar home office, então até os 7 anos de idade, a Letícia foi de 7 a 7, era integral. E, e eu falo assim, lá em 2012, quando eu parei, comecei a trabalhar de casa, foi quando minha depressão apareceu. Porque todo dia era igual. Eu acordava e pensava, hoje é segunda, hoje é sábado, hoje é domingo, porque eu fiquei dentro de casa. Então, por isso que eu falo, para mim, o estar dentro de casa hoje trabalhando é ok, porque a minha realidade é há 8 anos. Mas não é ok a minha realidade de estar trabalhando dentro de casa, com meu marido, com filhos dentro de casa, e eu tendo que fazer tudo. E os pais são assim. A escola é o lugar que a gente leva o filho para educar, mas, né, para ser educado também no papel que a escola tem dentro da educação de um filho, mas também é um lugar que o meu filho fica para poder trabalhar. E agora eu não sim. tenho isso. Agora eu estou trabalhando home office com meu filho do lado, com meu filho fazendo barulho, com meu filho chorando, com meu filho me chamando. E aí também o E que a gente também é tem muito que. difícil para ele, porque é uma nova Sim, realidade, uma nova sim, é o situação, que a aí gente você tem estava que falando, que eu cuidar. estava falando no começo, quando a Luana perguntou. É, eles estão acostumados a ter os pais em casa para brincar. É férias, é Sim. brincar, é viagem, é passeio. Então tá todo mundo passando por isso. E outra coisa que eu falo também, tá todo mundo passando por isso e o lado de lá também. Então, por exemplo, às vezes eu estou fazendo reunião aqui online, acontece um barulho aqui em casa de criança, eu já não peço mais desculpa como eu pedia antes, porque do seu lado aí vai ter alguém gritando e chorando e brigando também. Estamos todos em casa, então estamos também todos mais tolerantes com esses possíveis, né, acontecimentos assim. Precisamos estar mais Isso, tolerantes com essa situação, isso. para ser um Só que pouquinho não mais é debatido. fácil. Só que não é fácil mesmo, não é fácil. A gente está adaptando nisso, né? É um papel de pai e mãe que muitos não tinham e agora tenho de fazer para casa. É muito difícil para mim, não vou mentir para você não. Tal de sentar na mesa para fazer para casa, da parte de escola é o mais desafiador para mim. A Letícia sempre foi muito de fazer sozinha. O Matheus precisa de sentar e fazer com ele, porque senão
O enrolation come Não solto. sabe. Ele não faz. Tem que sentar para fazer e tal, porque você vai querer ficar jogando videogame, até eu, claro, até eu. E é estressante, porque ele fazia para casa com a minha mãe. Né? E a gente está isolado, eu não estou vendo a minha mãe. A gente, por mais que ela estava isolada lá, né, os dois, ela e meu pai, e a gente aqui, a minha realidade é que tenho criança em casa, e a gente sabe que eles são os mais assintomáticos. Então eu não vou expor ninguém. Então a gente não está mesmo encontrando ninguém. Eu vou na mamãe, quando ela está aqui final de semana, que ela optou por ficar no sítio, então eu vou lá os domingos. Mas como que eu vou? No carro. Os meninos nem descem. Eu vou na minha sogra em Betim, no carro. Os meninos nem descem. Para ver, para matar a saudade. Só que quem fazia para casa com ele era ela. Eu estava trabalhando, atendendo, fazendo alguma coisa, ou agora com o Benício pequenininho, quem fazia o para casa era ele, era ela. Agora sou eu. Então a gente anda. Tem hora que a gente se estranha. Hoje de manhã eu falei com ele. A gente sabe. É difícil para nós dois esse momento de sentar e fazer o para casa. E tudo bem a gente falar isso com o nosso filho, entendeu? É Admitir difícil, isso, né? é difícil para nós, a gente sabe. Eu sei que você gosta de fazer com a vovó. Eu sei que eu não tenho a mesma paciência que a vovó, mas é o que a gente tem. A gente vai ter que aprender junto, filho. Então, bora fazer, vamos encontrar um jeito de fazer. Aí ele deu uma respirada e falou: opa, não tá difícil só para mim fazer com essa mãe aqui, não, né? Tá difícil para ela também. E aí a gente vai nesse momento, assim, aprendendo. Na hora que ele chorou segunda-feira com saudade do amigo e querendo abraçar, eu falei, filho, a mamãe também já chorou nesses dias da quarentena de saudade de um tanto de gente. E aí eu chorei junto com ele, falei, eu também tô sentindo. Não tá fácil pra mamãe também, não. Não tem problema chorar, pode sentir, pode chorar. A gente tá com saudade, mas tem outra maneira? Ele falou, se a gente passar lá na porta, eu vou de máscara, tem. Aí agora ele Entendi. arrumou a incumbência de da avó fazer máscara igual, que a gente já arrumou o pano, que minha mãe estava fazendo máscara para doar. Ele quer fazer máscara com a mesma estampa para todos os amigos, para os amigos Ah, ficarem com a mesma máscara. Então a avó já vai fazer final de semana, a gente vai pôr na caixa de correio de todos os amigos semana que vem, porque ele quer. Então a gente vai encontrando maneiras, Márcio, né? Porque mas, tá todo mundo reaprendendo, né? Pro Dudu não, tá o muito negócio diferente aqui em casa. Ele fica assim, não tô conseguindo estudar, não tô conseguindo fazer minhas coisas. Eu falei, porque durante o dia é pauleira, é menino dentro de casa, todo mundo. Então a gente tá fazendo os nossos combinados. Então hoje eu deixei, ele tinha horários de coisas para fazer, eu não marquei, porque agora eu precisava que ele ficasse com o Benício para eu estar aqui. Então, se eu tenho um atendimento de manhã, ele não. Agora a nossa agenda é em comum, coisa que não era antes. Agora a gente compartilha a agenda. Porque se eu marco um atendimento de manhã, ele não vai marcar nada de manhã, porque alguém precisa estar aqui olhando. Por mais que eu esteja fisicamente aqui, eu estou aqui, no computador, no celular com você. Então, se chorar, Uhum. se acontecer alguma coisa, é com ele, não é comigo. Então, a gente está fazendo esse ajuste de agenda. Ele precisa de um horário para fazer tal estudo ou fazer alguma reunião. Nesse horário, eu não marco nenhum atendimento, eu não marco nada de que eu não possa estar com o Benício no colo, por exemplo, ou do Matheus aparecer aqui e me perguntar alguma coisa. Tem reuniões minhas que, quando eu estou fazendo igual amanhã, tem uma, 2h30 com o pessoal da Rio Coach, do ICID, que eu sei que nessa reunião, tudo bem, Matheus me parar para me perguntar alguma coisa, o Benício fica no meu colo, eu ponho para mamar e pau comendo na reunião, tudo bem. E aí ele vai fazer as coisas dele, mas a gente também está aprendendo a dividir o home office com todo mundo, porque antes era só eu. Então é um É uma, momento é de uma questão que vai aprendizado. se criando também esses acordos, né, amiga? A gente no dia a dia, Sim. né, vão aparecendo as dificuldades e vai se E é dividindo o as olhar da tarefas, gente, e essa isso, da questão da gente empatia, observar, né? da gente olhar sempre assim, fazer acordos, não fazer barganhas. Porque quando criança é esperta, adolescente também, e a criança pequena também é esperta. Quanto mais barganha eu faço, maior fica a barganha. Eu já atendi criança, pré-adolescente, que a criança tinha duas televisões no quarto
Não me Olha, pergunta, porra, não sei por quê, tinha duas. E já estava na barganha ali, por isso que os pais entraram num processo de coach, de atendimento, de olhar para aqueles comportamentos, porque o negócio estava ficando maior para a criança conseguir fazer alguma coisa. Aí no final do ano está prometendo carro se passar no vestibular, apartamento se fizer não sei o quê. E a gente começa a entrar na barganha. Não, não é barganha. A gente vai fazer combinado, a gente pode fazer acordo, a gente pode dar reforço positivo, se entender que tudo bem meu filho ganhar um carro por isso, por aquilo, um prêmio, ok. Mas se a gente começa a barganhar, a moeda vai ficando muito mais cara. e o resultado que você também busca ali da mudança, do comportamento, da educação, né, da formação de um cidadão, fica muito facilmente prejudicado, porque a pessoa começa a A ter gente consegue. valores que são valores que Isso. não são valores que a vida considera os corretos, né? A pessoa acha que para conseguir uma coisa tem que dar alguma coisa, não. Vai E para a um gente lado que não é. percebe isso na vida adulta. A gente é, na Sim, vida adulta, o que a gente formou na nossa personalidade na infância e na adolescência. A gente traz isso com a gente. A gente traz isso com a gente nas nossas feridas, nas nossas dores, na nossa criança, que a gente tem a nossa criança. Se sim. eu hoje faço coisas para buscar amor, ou para buscar valor, ou para buscar o amparo de alguém, se eu parar e olhar para a minha infância, falar o que que eu, quando criança, queria e sinto falta hoje. Não é que meus pais não me deram, é que eles me deram, mas eu interpreto isso da maneira que eu quiser. Eu posso estar aqui te dando carinho, te dando amor, mas é o jeito que o Márcio quer? Não, talvez o Márcio queria de uma outra maneira, ele vai criando as crenças dele a partir disso. Então, quando eu olho para minha criança, eu posso falar, ela queria valor, ela queria se sentir valorizada pelos pais e não se sentiu, por exemplo. Eu vou estar buscando valor nas minhas relações até hoje. Se eu buscava por amparo e sinto falta disso, eu vou buscar por amparo nas minhas relações até hoje. Enquanto eu não olhar para isso e não me curar disso, e é possível, eu vou estar buscando por isso. A Carol falando aqui que no cursinho, muitos colegas de cursinho eram motivados assim, se passar, ganha um carro. E aí ele estuda, ele pode passar no vestibular, e não era aquele curso que ele queria. Não tem o valor, né? O valor fica. Não conecta com o propósito. E Não, aí a coisa não flui. Não flui. É para um outro caminho. Amiga, nós estamos caminhando para a reta final da pois nossa, é, do nosso. eu não tenho relógio aqui, eu vou falando, comunicadora que Eu somos. tenho medo de encerrar e você está falando e a gente tem que encerrar. Não, eu não gosto de live que cai, não, eu gosto de live que fica, que dá para baixar, live que fica salva. Detalhe. E aí, o que que acontece? Eu queria te perguntar uma coisa, para a gente já entrar nas considerações Tá. finais. Essa questão da disciplina. Agora, muito se fala na questão da produtividade no período de quarentena, né? Tem já especialistas, uma galera falando que você não precisa se preocupar tanto com produtividade, né? A coisa está fluindo para um outro lado. Mas eu acho que para quem tem filho, né, nessa faixa, como aliar a questão da disciplina. É óbvio que minimamente uma disciplina tem que existir, independente de onde você esteja e qual que seja o formato que você esteja se preparando, né, trabalhando, estudando, enfim. Mas também tem essa questão da saúde mental, sabe? Que a gente também não pode descuidar. Esse excesso de compromisso, esse excesso de necessidade de produzir, de ser eficiente, enfim. E na idade desses meninos tem ainda a questão das provas, né? Da questão do Enem, tem uma galera aí que está, né, desesperada com a questão do Enem. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Né? Como aliar a Então, disciplina e igual, né, quando a gente saúde estava mental. falando no começo, quando começou tudo, eu me peguei pilhada achando que o conteúdo e a prova e aquilo, como é que vai ser, e a nota. Até que eu parei e falei, oi, acorda, você nunca procurou uma escola de conteudista para os seus filhos. Você nunca foi buscar uma escola tradicional. E aí que. Beijo, Luana. Beijo. E como que eu vou fazer? Eu falei, calma, que estresse é esse? Por que que eu tô querendo que eles produzam tanto agora na quarentena e faça tanto tudo isso se eu não era assim antes? E aí a gente começou a fazer de outra maneira.
Então, a gente sentou, fizemos. A Letícia, na época, ela tinha algumas matérias, mas ela não estava tendo aula online, ela estava tendo só conteúdo, PDF para Uhum. fazer. E eu deixei um pouco solto no começo, porque estava todo mundo tenso. Não que não estamos ainda com a situação. A gente ainda não sabia quando que se a curva sobe, se a curva desce, e se vai chegar de um ponto que o mundo inteiro, né, que meu vizinho, que eu, que todo mundo pegou, se o trem vai, se vai ser numa marola e vai ser numa onda mais baixa, como que vai ser? A gente não sabia, então estava todo mundo tenso. E eu fiquei 2 dias tenso no começo, que eu não conseguia comer. Nos 2 primeiros dias que a gente ficou em casa, eu fiquei muito tensa com tudo isso. Eu falei, calma, respira. Não é assim, vamos ficar dentro de casa e vamos organizar. Então, é a gente encontrar maneiras da gente flexibilizar. A Marina chegou aqui, Marina, beijo, amor. A Marina também passou por isso, ela também é aqui de coach, a gente também trabalha junto. Ela é lá de Canoas, lá no sul. E ela também foi fazendo combinados com os meninos. Quando que vai. Como que todo mundo pode se organizar em casa? A gente tem que entender que não é porque a gente tem que estar em casa agora que a gente tem que ser muito mais produtivo que antes. Que a gente tem que fazer tudo, dar conta. E eu olhava e falava, meu Deus, faxina e comida, isso e é casa. Não. Então, as coisas foram se ajeitando e as coisas vão entrando num novo normal, num novo comum, que não era o nosso comum antes. E a gente vai encontrar maneiras de todo mundo junto, todo mundo junto. Porque se tem uma aula online agora e se tem um vídeo para assistir, e é um saco acordar às 7 horas da manhã para ir para a escola, por que que ele não pode assistir essa aula às 10 da manhã ou às 10 da noite? Se é mais Flexibilizar isso, legal, né? se é mais legal assistir 10 horas da noite sentado na cama, não precisa vestir uniforme e ir para a escola. Então, é a gente sentar, conversar, entender qual é essa melhor maneira. E a gente encontrar maneiras de ser produtivo, de ter essa disciplina também, mas também a gente não se cobrar tanto no papel de pai e de mãe, não cobrar tanto deles também nesse sentido, porque está todo mundo emocionalmente sentindo falta de coisas, de momentos, de pessoas, de qualquer coisa, igual hoje a gente foi lá buscar, a gente foi buscar para comer lá os donuts. Foi evento, vamos sair de casa, vamos sair de casa. Então, vamos, Lelê, vamos comigo, vamos. Porque a gente não está saindo. Então, assim, está todo mundo emocionalmente sentindo, e se a gente fica pressionado e põe essa pressão neles, as coisas vão começar a desandar cada vez mais, que a gente começa a ficar mais irritado, mais estressado. E eu falo assim, que eu estava até quando eu estou atendendo a mãe esses dias e tal, como que eu quero que meu filho lembre da quarentena? Como que eu quero que ele lembre desse momento? Estava conversando com a Letícia, ela falou, nossa mãe, a gente vai poder contar para o Benício que a gente ficou todo mundo junto, isso, aquilo, outro, aquele nenenzinho, né? Eu falei, filha, além disso, você tem noção de que no livro de história e de ciências dele vai ter coronavírus, Covid, e a gente vai poder falar o que a gente viveu junto. Exato, exato. Então, assim, é a gente ser mais gentil com a gente mesmo. A gente ser mais generoso com a gente. Porque a gente se cobra muito e é gentil com o outro. Então é a gente ser gentil com a gente. Né? Não dei conta disso. Se eu virar a câmera aqui, não vou fazer isso. Tem uma pilha de roupa do Benício para eu passar ali. Tem uns 4 dias que tá ali. Vou passar. Que dia? A hora que der. A hora que der. Exatamente. Do jeito que der. Exatamente. Então, é a gente ser gentil com a gente mesmo. Eu me cobro muito. Eu achava que eu não estava dando conta de um tanto de coisa. Aí, na hora que eu deito agora, e a gente já conversou isso algumas vezes, antes de live, antes de quarentena, o que eu fiz? O que valeu a pena no meu dia hoje? Hoje eu fiz uma live com o Márcio. Hoje eu fui comer donuts, buscar o donuts. Hoje eu levei os meninos na rua ali para andar de bicicleta e tal. Poxa, já não valeu a pena? Sim. São os valores que a gente vai dar para as coisas mínimas que a gente não estava dando, isso é fato, né? E a gente queria alcançar o mundo e tá percebendo que, na verdade, a gente não precisa. Os últimos 30 segundos, amiga, tá acabando. Segue Amore, nessa. Deus te vamos nos abençoe. falar mais, amém. Vamos, Beijos para vamos. todos, que Eu vou Deus receber abençoe isso todos. logo, tá? Prometo. Deixa eu mandar um Sábado, beijo para a Lu, sábado minha à irmã. tarde. Bernardo, se você estiver me vendo aí, esses coraçãozinhos for você, Bernardo, Tianinha te ama.
Sábado, 5 horas, Beijo. Rafaela Marquezine vão falar sobre fé nesse período de quarentena.